Estamos aqui mais uma vez na Roda Luz Livre para começar esse tema maravilhoso, que é um tema que fala sobre a nossa autoestima, o quanto que nós muitas vezes nos sentimos frustrados com a nossa atuação, com a nossa performance no nosso dia a dia, com os nossos desafios aí, e com isso nós acabamos entrando num looping, né? Num looping de frustração. Então, a ideia hoje é aprofundar nisso, né? Conhecer um pouquinho mais. Para quem não me conhece ainda, eu sou Saulo Lali, um dos fundadores da Casa Roda Luz de Campinas. Você se sente que você está vivendo uma vida que não é uma vida assim ideal, como se não fosse a sua própria vida, né? Porque você não consegue alcançar todos os seus desejos? E também quando nós falamos desejos, nós podemos incluir como objetivos também, né? Nós temos aquelas expectativas que a gente recebe das outras pessoas, né? Então nós ficamos assim, querendo atender, né, as demandas de todo mundo, ficamos nessa luta constante de, de deixar, né, todo mundo satisfeito. Aí a gente tem muita dificuldade em dizer não, né? Temos muita dificuldade de dizer não para nós mesmos também. Enfim, essa luta que a gente tem para cumprir esses nossos objetivos, nossos desejos, a gente vai ficando identificado com isso e nós vamos perdendo a nossa sensação de espiritualidade, a nossa sensação de individualidade perante o divino, né? Por que que eu estou falando isso? Não no sentido religioso, tá, gente? Claro que pô, você pode levar para esse lado, mas nós estamos nos referindo a essa espiritualidade que você tem com a sua natureza. Você com você mesmo, dentro da sua natureza divina. Obviamente, se você tem essa conexão consigo mesmo, você consegue realmente ter uma conexão maior. Agora, quando estamos vivendo num sentimento de frustração, se você tem um objetivo e não consegue alcançar, então você vai entrando nessa depressão, nessa angústia, nessa tristeza, né? Então, quando nós falamos desejos, nós estamos falando coisas que nós queremos conquistar ou coisas que nós desejamos também nos libertar, né? Então, nós temos os vícios, temos hábitos, temos determinados comportamentos que nós não queremos mais, já temos uma consciência que aquilo não está legal, né? Só que você não consegue atender, né, todos esses desejos. Com isso, você vai se frustrando. Então, vamos explorar um pouquinho, né? E se a gente, como que a gente poderia reverter isso, né? Então, aí que tá. O desejo, gente, quando a gente fala desejo, desejar, principalmente quem começou na igreja, ou na religião, ou na espiritualidade, autoconhecimento, durante uma boa época saiu até da minha própria boca que a gente devia combater os desejos, né? Como no próprio budismo, a gente aprende que o desejo é que traz sofrimento, né? A gente entra nessa compreensão simplista, que o desejo, você ter desejo é pecado, como se fosse mal você ter essa força que você deseja alguma coisa, né? Então a gente fica se anulando, entra num conflito, né? Só que aprofundando nesse autoconhecimento, nas tradições ou melhor, nas tradições dos conhecimentos humanos mais tradicionais, nós podemos chegar à seguinte conclusão, que o desejo, na verdade, é um privilégio da condição humana. Você poder desejar algumas coisas. Isso que nos difere dos animais. Então, os animais vivem num programa de instintividade, de sobrevivência. Eles querem comer, se abrigar, se defender.
se reprocriar. O ser humano não. Nós podemos desejar muito mais do que a simples sobrevivência nossa. Então, nós podemos criar, né, inovar através da imaginação, nós queremos descobrir coisas novas, né? Por que que você está hoje aqui? Você está querendo descobrir coisas novas, melhorar como pessoa, então é um desejo também, né? Então, nós podemos sonhar com as coisas que nem existem ainda, né? Então, tem cenários que a gente pode imaginar na nossa cabeça e a gente pode ficar aqui desejando, mas, enfim, podemos desejar até o céu, né? Podemos desejar qualquer coisa. Então, esse desejar é viver, é aquilo que nos motiva, aquilo que nos leva adiante, aquilo que vai dando movimento para a vida, né? Então, essa capacidade de desejar mostra uma liberdade, mostra que a vida em nós, essa centelha criativa que nos move, que nos dá a direção, que nos faz surgir tudo que nós conquistamos, né? Na parte da cultura, na parte da ciência, da tecnologia, da própria espiritualidade, da arte, né? Tem tantos segmentos de benesses que a gente tem, de benefícios, como essa transmissão que estou fazendo aqui ao vivo, e depois, quem quiser assiste gravado. Uma pessoa desejou isso um dia, né? Foi desenvolvendo até passo a passo até chegar no que é isso agora. Então, isso não é ruim, o desejar, né? Muitas vezes nós somos criticados também porque nós desejamos coisas que as pessoas falam assim, não, mas você está variando, você está alucinado, você está iludido, tá enganado, é impossível, impossível. Mas mesmo assim o ser humano ainda insiste, aquele que tem resiliência, aquele que sabe o que ele quer, ele persiste e vai adiante, né? Então tem isso também. Então, essa parte do desejo, a gente leva muita castração, né? Ao longo da nossa vida, desde crianças, a gente quer as coisas e não consegue, nossos pais não conseguem nos atender como nós desejamos, e quando nós vamos buscando as conquistas do nosso dia a dia, as pequenas coisas da vida, nós vamos também sendo muitas vezes desestimulados, né? Desincentivados para que a gente possa conquistar. Você não consegue, você é um zero à esquerda, e já ouvimos de tudo, não é verdade? Então aí já deve estar passando um filminho na sua cabeça aí do que é essa frustração aí quando a gente tem um sonho e as pessoas vão boicotando. Mas enfim, vamos lá. Então esse privilégio de ter desejo nosso não significa que todos os desejos sejam saudáveis. Então, aquela parte criativa, quando você tem o poder de imaginar, de criar, quando você tem desejo de ter um conforto, uma vida melhor, tá tudo certo. Você pode ter desejos também que são maléficos, né? Destrutivos. Você pode desejar o mal de uma outra pessoa. Você pode desejar tirar alguma coisa que é de alguém e tirar para você, em detrimento de outro, né? Você pode desejar ter o melhor corpo do mundo e ir para academia todo dia, ficar musculoso, musculosa e ficar se exibindo porque você tem uma necessidade, um desejo de ser o melhor dos melhores. Então, tem certas coisas que a gente precisa ter um critério, né? O desejo, na verdade, ele é como o fogo, né? O fogo, ele pode cozinhar o alimento ou pode destruir uma floresta. Então, o desejo pode construir uma vida, como pode gerar uma destruição também, né? Então, o que acontece? Existe o que nós chamamos de discernimento. Então, o desejo em si, ele nasce espontaneamente. É como se a gente não controlasse, né? A gente tem aqueles estímulos e vamos tendo os desejos. Mas o que nós fazemos com o desejo, essa escolha é nossa, tá? Então, os desejos que atentam contra a dignidade da pessoa, como eu estava dizendo, então isso não vai trazer plenitude, né? A gente não vai ficar frustrado porque não cumpriu um desejo de destruição, né? De degradação de alguma ordem natural da vida, né? Então, nós temos que ter
ter essa consciência que esses desejos que muitas vezes nós queremos, como o vício do cigarro, por exemplo, que ajuda as pessoas a parar de fumar. Então a pessoa tem aquele desejo momentâneo, né? De que aquilo vai fazer bem e tal, mas logo vem a culpa, vem o medo de ficar doente, vem os desequilíbrios internos, tem muitas coisas. Então, sempre quando tem um desejo, precisa ter esse critério, essa ponderação, se realmente é uma coisa, uma satisfação momentânea ou se é algo que tem a ver com o objetivo da sua vida, tem a ver com a verdadeira felicidade, né? Então, enfim, vamos lá. Nós temos, diante de um desejo, nós temos basicamente três etapas que a gente pode, que a gente deve, que a gente vai atrás, né? Obviamente que é o desejo, primeiro é o desejo de ser atendido, né? Quando você consegue atender um desejo, então isso é legítimo, né? Isso não fere ninguém, nem a outro, então, ok, maravilha, vamos diante de atender o desejo. Outra coisa é adiar ou educar um desejo. Então, um desejo, quando eu percebo que não é o momento, ou quando pode aprisionar numa dependência, como vício, por exemplo, tal, você pode educar, né? Você pode ir melhorando isso, né? Não o vício em si, né? Eu estou dizendo assim, às vezes um mau hábito, ou um desejo que você quer, por exemplo, você não tem o que pôr no prato e quer o último celular do ano. Sabe? Então, esse tipo de desejo, você pode educar isso, moderar. Posso pegar um celular modelo mais simplesinho enquanto eu não estou passando apuro em casa, né? Então, adiar também um desejo, você pode. Então, é um outro caminho, o segundo caminho. E o terceiro caminho é o renunciar, né? Quando você tem claro para sua mente que é um desejo destrutivo, né? Então, você necessita renunciar ou transmutar. Então, esse é um exercício humano que os animais não fazem, né? Os animais têm aquele desejo instintivo, mas nós podemos atender um desejo, adiar ou educar, ou então renunciar e transmutar, né? Então, se é alguma coisa que a gente vai ferir o outro, a gente pode ponderar e tomar outra atitude. Mas vamos lá. Então, esse desejo que a gente tem como privilégio, né? Ele não é, ele não é assim, como se diz, não é algo que você vai conseguir ter um discernimento assim imediato, né? Isso tudo são provocações que a gente faz para você poder ir regulando. Mas o que acontece? Acontece que a gente vai entrando no desejo, saindo fora daquele desejo natural e legítimo. Que vamos dividir o desejo em duas partes. Aquele desejo que é natural e legítimo, que é quando é uma necessidade real, como você ter alimento, você ter casa, ter os códigos de sobrevivência, né? E também de evolução, como você ter afeto, o desejo de ter um bom relacionamento, ter uma expressão criativa, ter conhecimento, você tem desejo de ser útil, né, de produzir algum valor para a sociedade. Então, isso são os desejos naturais. Agora, existe o desejo exacerbado. O desejo exacerbado é quando existe uma ignorância, vamos chamar de ignorância, é um pouco forte, mas a ignorância é quando você não sabe o que tem por trás. Então, a princípio, é uma ignorância, e podemos dizer também que é um desejo por condicionamentos, né? Por quê? Porque pela modernidade, por esse excesso de estímulos que nós temos hoje, pela lógica de consumo, pelos algoritmos, pelo copywriter dos marqueteiros, né? A gente vai caindo num outro patamar de desejo, né? Que ele sai um pouco fora. Então, imagina o rol de desejos que vai te cercando.
Então, nós temos o desejo inflamado, né? Que é aquele desejo que ele vai crescendo, né? Além da medida natural, que é causado pelo excesso de informação, né? Então você pode ter, por exemplo, através da comparação que você faz, vamos supor que você está com um modelo de celular, aí você está no ônibus sentado, você vê várias pessoas lá, você fala, puxa, olha só, a maioria está com um celular grandão, bonito, né, e tal, e eu tô com esse pequenininho aí que, né, mal dá para fazer uma chamada, tudo. Então você pode ir inflamando um desejo e ele sai fora da medida estipulado por essa comparação que você faz. Você tem um desejo induzido, que é aquele que não nasce da sua natureza. Ele é plantado de fora para dentro, através, como já falei, dos padrões sociais, do marketing, das redes sociais, da propaganda, das lojas, né? Aquilo que se pinta nos filmes, nos vídeos, como tudo é bonito, tudo é maravilhoso, tudo é lindo. Então você vai sendo induzido, e vai ficando encantado com esse mundo e você começa a desejar ele. Você começa a ir em busca dessa felicidade de ter esse desejo alcançado, né? E esse desejo também tem um aspecto artificial também, né? Porque ele não é um. Por exemplo, que diferença faz de você ter uma capinha de celular mais bonitinha ou menos bonitinha? Que vai mudar isso na sua vida? Fala a verdade. E muitas vezes a pessoa ganha pouco, tem um certo, né, um poder aquisitivo já bem apertado, mas fica às vezes tendo certos, entre aspas, luxos, né? Que não é mal, não tem problema. Mas começa a entrar, a mídia é tão forte que tudo isso começa a fazer parte do seu cérebro reptiliano, que é o que comanda as necessidades essenciais da vida, o código de sobrevivência, né? Então começa, igual o celular. Hoje, celular é algo impossível ver sem celular. Tem coisa que você não faz mais sem celular, né? Então veja a capacidade que tem isso, né? Então o desejo também tem o aspecto do ser supérfluo. Aqueles, né? Não vou nem falar o nome aqui, que tá assim hoje, né? De anúncios, aquelas coisinhas baratinhas, interessantes. Nossa, isso é muito interessante. Olha que legal, um abridor de lata com ímã que eu posso pôr na geladeira, eu posso pôr em qualquer lugar que tem de metal e tem um ganchinho que se tiver não sei o que, pendura aqui, pendura ali. Gente, não tem problema, é muito legal mesmo essas coisas, mas são desejos supérfluos que também causam distração, trazem um certo conforto, um certo poder, né, que você tem de diferencial, porque eu tenho esse negocinho que pendura e o outro não tem. Tem tudo isso aí. Olha como é que a gente vai formando esse desejo exacerbado na vida, né? Olha, é bom refletir, porque eu sei que começa a mexer por dentro, mas nós devemos lembrar que o desejo, ele é um privilégio nosso. É privilégio. Só que estamos colocando aqui algo mostrando por que você começa a se sentir frustrado ou frustrada por não conseguir alcançar suas metas, né? Seja pequenas ou grandes. E tem também aquele desejo programado, né? Que a gente já falou aqui algumas vezes, né? Quando você está dentro de um movimento de coletivo programado, né? Como assim, ó, vai lançar um iPhone novo. Lá nos Estados Unidos já fica aquelas filas quilométricas já para ser o primeiro a comprar. Olha, eu comprei no primeiro dia que lançou. Então isso tudo já é programado, gente. Desde lá do começo, quando alguém tem alguma ideia, já é programado. E nós temos também aquela parte que é quando aquilo que a gente tem vai ficando obsoleto, né? Vai ficando obsoleto e aí você é obrigado a ter o novo porque não funciona mais, né? Então, quando o Windows, você compra um programa novo, põe para rodar no Windows, de repente, olha, precisa fazer uma atualização aqui, só que o seu Windows é incompatível. Pronto, tá feito o estrago. Tem isso também, né?
quando é obsoleto. Então, veja, então, por causa dessa avalanche de desejos, a gente, em todas as áreas da nossa vida, seja na área financeira, relacionamento, conhecimento, conforto, estética, comparações que a gente tem, poder, o que acontece? Então, nasce um desejo, a gente gera uma expectativa que esse desejo seja, né, alcançado. De um lado, nós temos o resultado positivo. Legal, consegui. Aí você fica feliz. Uma alegria momentânea. Aí você tem quando o resultado é negativo. Ah, fiquei frustrado, não consegui. Ou no tempo que você queria, ou da forma como você queria, ou de nenhuma forma, vai frustrando. Aí surge um novo desejo. Ele pode se auto-reprogramar, auto-sustentar, né? Então você não conseguiu hoje, então amanhã você alimenta ele e vão surgindo novos desejos. Pensa, esse é um ciclo do sofrimento. Procure examinar o porquê que você está triste. Pode ver que sempre vai ter alguma coisa que você queria alcançar e não alcançou. Eu não estou falando só de coisas materiais. Então, por exemplo, eu gostaria de decorar mantras em sânscrito e não consigo, posso ficar frustrado. Então, é uma coisa espiritual, mas de repente eu posso ter um desejo não realizado. Você pode querer ser uma pessoa mais pacífica, mais sensata, mais calma, mais, como se diz, mais zen, né? Mas você é muito acelerado, muito acelerada. Então, com isso também já causa um desconforto, porque você tem um desejo de ser uma pessoa melhor. Então, entende? Onde entra o desejo? Em tudo, gente. Só que tudo isso é concorrido com todos esses tipos de desejos que eu falei para vocês, que são de aspectos materiais, né? E pior que o marketing já descobriu que nós somos movidos a emocional, né? Então sempre nos cursos de marketing ele fala, olha, pega a dor do coitado, bota emoção, ou então veja um prazer que ele tem, coloca uma emoção ali que ele vai cair direitinho. E cá estamos nós nessa arapuca. Mas vamos lá. Não é problema ter desejo, mas nós estamos vendo como que é isso, né? Então, de um lado, nós temos os códigos de sobrevivência, os desejos de você pagar as contas que você tem, daquilo que é o mínimo, pelo menos. Só que isso é uma concorrência desleal. Por quê? Porque você tem desejos exacerbados junto, competindo com a sua sobrevivência. Aí a pessoa ganha bem e fala: Ah, mas tá difícil, eu não consigo pagar minhas contas, eu não consigo. Acontece com todos nós isso aí. Quanto mais você vai melhorando o seu nível de vida, você tem uma régua de desejo lá em cima que é impossível alcançar. Então, se você não equilibra tudo isso, você vai ficar nessa tristeza, frustração, desânimo, você paralisa projetos, você vai tendo baixa estima, acha que você não serve mais, fica deprimido, toma remédio, fica com sentimento de incapacidade, aí vai chegando a idade, porque eu estou ficando idoso, idosa, aí vai achando os defeitos, porque eu tenho esse defeito, eu vejo que todo mundo consegue fazer tal coisa, eu não consigo. Vai comparando, vai tendo desesperança. Olha que coisa, né, gente? Que a gente se meteu, né? Então, o que que é isso, na verdade? Isso é uma grande armadilha. Por quê? Porque a partir do momento, olha só, estão todos aqui comigo? Quando nós acreditamos que nós só seremos felizes quando todos os desejos forem atendidos, aí que está o problema. Então, se a felicidade se vem só quando esses desejos forem atendidos, nunca vai ser possível.
essa felicidade. Então, se a felicidade depende da satisfação completa de todos esses desejos que você tem, então vai ser sempre uma felicidade fracionada. Vai ser sempre uma felicidade incompleta, frágil, instável. É uma felicidade que não tem sustento. Isso não vai. Você vai estar sempre lutando para você sair fora dessa que você conquistou, né? Conquistou, vira a página e tem um monte, uma lista, um checklist enorme de desejos que você quer, tá? E eu estou incluindo também nesses desejos, pessoal, as obrigações, tá? Porque se você tem obrigações a cumprir, se você tem, seja no trabalho, na sua casa, tudo, você tem um desejo de ter a casa bem organizada, você tem desejo no seu trabalho, de cumprir os prazos que você tem. Você tem que pôr desejo. Então não é ruim você ter desejo para fazer as coisas corretas, do jeito que precisava ser, né? Então, eu estou incluindo tudo, 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 mas enquanto você pensar e ficar satisfeito com essa micro realização, quando você conseguir, olha, hoje eu tinha 10 tarefas, eu consegui fazer 9. Nossa, que maravilha, eu fiquei feliz da vida. Vai no dia seguinte acontece um imprevisto, de 10 você não consegue fazer nenhuma. E aí você vai lá pro buraco. Até quando nós vamos ficar nesse ioiô, né? Então, qual que é a verdadeira raiz do sofrimento? Por que que a gente sofre? O sofrimento, ele não nasce no desejo em si. Não é o desejar que traz, é, é quando você se identifica com a ideia que precisa realizar para ser feliz. Então, veja, desejar é ótimo, deseje bastante, tudo que você quiser, tá tudo certo. Só que quando você se coloca como você é aquela realização do desejo, essa identificação é que vai te levar para o ciclo do sofrimento. Então, a verdadeira raiz é essa, é esse entendimento, é essa identificação cega. Então, quando um desejo é atendido, tem uma alegria. Quando o desejo não é atendido, tem uma frustração. Então, como os desejos são infinitos e essa vida, o tempo, ele é finito, a conta não fecha. Pensa, não fecha a conta. Aí você pode estar justificando: ah, mas eu não quero muito, eu não quero muito, eu só quero tal coisa, seja que for. Aí você pega toda essa explicação que eu dei quando falou desse monte de desejo, e olha essa modernidade que a gente vive, essa complexidade que a gente foi levada, né? Nós mesmos formamos essa modernidade, então há uma pressão para você atender tudo isso, entende? Então é impossível, não tem como fechar conta. Então, se você está pensando que a libertação é matar o desejo, você está negando a sua natureza, porque não é possível realizar todos os desejos. Isso não significa que é fracasso, que você tem uma vida fracassada. Não. Porque a felicidade real é possível mesmo sem essa lista estando quitada. Tem uma lista que nunca acaba. Não é só quando quitar tudo que você precisa ser feliz. Não pode ter essa identificação. Como se libertar disso, né? Então, à medida que você compreende isso, começa a considerar, você vai num caminho de sabedoria encontrando uma leveza. Você vai entrando num processo de colocar energia aonde realmente, objetivamente, é necessário
para você se autorrealizar como pessoa, entende? Então, não estou dizendo que você tem que ser um renunciante. Ah, agora então não posso desejar mais nada. Não é isso. Pode. Ah, eu tenho um carro, eu tenho um carro do ano, eu estou me matando para poder pagar esse carro. Você fez uma escolha, esteja consciente. Então você vai ter que trabalhar muito, consequentemente, você vai dedicar muitas horas. Então se organiza, não se distraia, foque para pagar o seu carro. Então, se você não consegue pagar o carro e não consegue fazer aquela viagem maravilhosa porque você não tem dinheiro para pôr gasolina no carro, também. Ou não consegue ter uma vida em paz, a hora que você senta no sofá, você só pensa em boleto para pagar? Não, você pode até viver assim, mas saiba que são escolhas que você pode ajustar tudo isso, tá? Mas tem coisa ainda. Então, a felicidade, vou repetir aqui, não está em realizar os desejos ou anular o desejo. Isso é impossível, anular desejo. Você pode continuar desejando. Quando eu, com- quando eu compreendo que eu sou completo, independente dos meus desejos, eu, como ser humano, tudo que funciona aqui no meu corpo funciona de forma automática. Seu coração bate, todos os sistemas nervoso, sistema respiratório, digestivo, endócrino, sanguíneo, tudo funciona. Você está vivo. A experiência, a capacidade de, essa liberdade que você tem de desejar as coisas e correr atrás e realizar, de criar, isso é uma maravilha. Seja feliz por você poder desejar. Então, essa é a verdadeira satisfação e plenitude que você deve ter, de você poder estar movimentando tudo isso. Agora, quando não dá certo, você diz, faz parte. Não consegui, faz parte. Eu não sou os meus desejos. Eu não sou só aquilo que eu penso, que eu desejo na minha mente. Eu não sou só aquilo que eu sinto. Eu não sou emoção. Felicidade não é emoção. Nós já falamos aqui sobre isso. Você pode ter emoções, deve ter emoções de todo tipo. Isso é legítimo você ter emoções. E mesmo emoção de raiva, quando um desejo não dá certo, alguma coisa, você pode sentir uma certa raiva, mas isso vai te trazer impulso. Você apenas vai alinhando as suas escolhas. O que eu faço com esse poder, com esse sangue que subiu na cabeça agora? Fazer escolhas melhores, direcionar minha energia para que eu não machuque ninguém e não me machuque. Eu tenho que ter minhas emoções como termômetros, ok? Então, essa aceitação de que eu não sou meus desejos, que é impossível fechar a conta, já é um passo bastante importante, tá? Então, eu convido a todos para você refletir como está a sua vida. Imagine de um lado um checklist. Não precisa separar o que é a primeira necessidade, segunda, terceira, quarta, não importa. Esse mecanismo que você tem de você ficar feliz por realizar coisas, qualquer âmbito, faz sentido que isso não vai trazer uma felicidade plena porque nunca essa conta vai fechar. Impossível. Faz sentido para você isso? E outra coisa, dê uma nota de 0 a 10 como está o seu nível de frustração, sendo que 0 eu já compreendi, estou aliviado, não estou me sentindo frustrado, estou feliz por tudo, gratidão, 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 e está tudo bem. Isso é 0, não tem nada de frustração. Nota 10, eu não sei mais o que eu faço, estou perdido, estou perdida, eu me sinto incapaz, eu não sei por onde eu começo.
eu me entupi de desejos, eu estou completamente condicionado, identificado que eu tenho que fazer, 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 conquistar, 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 ou me desfazer, desfazer, desfazer. Estou me identificado com esse processo e eu não sei mais quem sou eu. Eu estou perdido. É 10. Então, essa frustração mede, ela está ali mano a mano com a sua autoestima. Ué, porque se você. Essa estima é o quanto você se ama, se considera. Porque se você acha que essa máquina aqui, que esse corpo, essa mente, esse conjunto, esse ser que está aqui é incapaz de te dar felicidade, tudo essa experiência que vive aqui, então a sua autoestima está baixa, você não vai ter mais motivação. Isso vai trazer para baixo uma tristeza. Então, faça essa medição. E nós vamos continuar na próxima semana. Então, quem está assistindo a gravação vai assistir um outro aprofundamento ainda, mais ainda, porque fica ainda uma pergunta no ar, né? Tá, tudo bem, já entendi. E aí, como é que eu faço para ser feliz então? Se tudo eu estou condicionado, como é que eu dou esse passo para trás? Como que eu vou explicar para minha mente isso? Pode ser que alguma coisa ainda falta ser amarrado aí, mas o mais importante é você não ficar triste, não ficar infeliz porque você não está conquistando 100% dos seus desejos. Maravilha? Então estamos encerrando por hoje. Segue o nosso canal que sempre tem coisas bastante interessantes aqui para você.